prazer estar com você de novo, onde a gente pode estar aqui nesse canal conversando um pouquinho sobre esse tema nesta classe de professores online. Isso aqui não substitui o estudo da lição, nem tampouco pretende entrar em detalhes da lição. O objetivo desse programa aqui é justamente a gente ter uma ideia da parte didática da lição. Você ter uma ideia do esboço da lição, uma espécie de resumo, né? E nesta semana, a lição número 2, vai tratar de Cristo e a lei de Moisés. Qual é o assunto dessa semana? É simples, é o estudo da relação de Jesus com as diversas leis de sua época e especialmente a questão da relação de Jesus com a chamada lei de Moisés, não é? Então eu faria uma pergunta para você, para introduzir, talvez para a minha unidade eu faria essa pergunta no sábado de manhã, lá na escola sabatina. A pergunta seria a seguinte: você já assistiu a um filme? Bom, todo mundo já assistiu um filme, né? Mas você já assistiu um filme a partir do meio do filme? Da metade para frente? E aí você vai encontrar alguém que já assistiu naturalmente. Daí você pergunta assim para a pessoa: confunde ou não confunde assistir um filme assim? Você consegue saber o enredo todo? Ah, a pessoa vai dizer: claro que não. Geralmente você tem uma ideia e se você assistir o filme todo, a sua ideia vai mudar. A mesma coisa acontece com o assunto bíblico da lei de Deus. Muita gente tem ideias erradas, equivocadas sobre a lei, porque ele lê partes e não lê outras, né? Então, nesse trimestre, nós vamos estudar o assunto da lei de uma forma ampla, de uma forma geral. E nessa semana, por exemplo, tratou de Cristo e a lei de Moisés. Então, muitos ao lerem sobre Jesus, parece que dá ideia nos evangelhos de que ele não guardou a lei, especialmente não guardou o sábado, que é um dos mandamentos da lei de Deus. Isso é um engano, é um engano. É como assistir um filme pela metade. Você não sabe o enredo todo, você não sabe a história toda, não é? Quando a gente estuda a Bíblia, a gente percebe que Jesus, de fato, guardou a lei, e ele guardou de uma forma, digamos assim, ampla, não é? Então, a lição desta semana trata exatamente disso. E ela trabalha em alguns assuntos que têm a ver com Jesus guardando a lei. Por exemplo, a primeira pergunta da lição, do esboço, seria assim: cite exemplos de Jesus guardando a lei de Deus, tá? Essa seria a pergunta que organizaria todo o nosso trabalho. Aí você pode se virar para os seus alunos e distribuir textos bíblicos para que eles leiam, ali rapidamente na classe. Você sabe que esse é um segredo de participação. Muita gente vai para a igreja sem a lição, muita gente não estuda a lição, muita gente está chegando na igreja. Então a maneira de você fazer com que eles participem, que esse é o grande desafio do professor, não é você ficar fazendo um discurso lá o tempo todo, como eu estou fazendo aqui agora, mas é você fazê-los trabalhar para você, né? E uma das maneiras é essa. Então eu coloquei aqui, você vai ver depois na tela, 5 textos bíblicos que demonstram, você pode ler todos, pode ler alguns, pode citar alguns e ler outros, para não ficar tão longa a sua lição, mas você pode trabalhar com 5 exemplos que estão na lição dessa semana de Jesus guardando a lei. Primeiro, Lucas 2, 21 a 24, que fala sobre a circuncisão de Jesus, mostrando que Jesus foi circuncidado ao 8º dia, como mandava a lei de Deus do Velho Testamento, não é? Um outro texto é Jesus nas festas judaicas. João capítulo 5, versos 1 a 3. O terceiro exemplo, Jesus no templo, no meio dos doutores, discutindo lá com eles. Lucas 2, versos 41 e 52. Não é? Jesus pagando impostos, porque isso era uma profecia. Não é? Mateus 17, 24 a 27. Não é? E, finalmente, um quinto exemplo, que pode estar na lição dessa semana, é a aplicação da lei. Não é? Jesus, ele se guiava pela lei. Não é? No caso da mulher que foi trazida, apanhada em adultério e trazida diante dele para que eles o apedrejassem, se Jesus aprovava ou não, isso aconteceu de uma forma muito clara. Jesus soube ali interpretar a lei. Não é? Então, você tem aqui vários textos que vão aparecer no livretinho que o professor tem recebido aí na sua escola sabatina, o grupo aqui da Associação Central tem recebido, não é? Mas se você não tem um livretinho, não tem nenhum problema, porque no final nós vamos colocar na tela o resumo da lição dessa semana e você vai poder copiar e vai copiar esses textos e esses tópicos que eu coloquei. E para terminar, a primeira parte é essa, é o bloco do aprendendo, é o bloco do entendendo o assunto, né? Mas o segundo bloco é justamente o bloco da discussão, que cá para nós é agradável, os alunos gostam disso, né? Eu colocaria na lição dessa semana uma pergunta muito simples.
Muito, muito simples. Como guardar a lei de Deus sem ser legalista, né? Você sabe o que é o legalista? É aquele que acha que guardando vai se salvar. Que guardar a lei tem a ver com salvação, né? E nós entendemos que guardar a lei é um resultado. Guardar a lei não é guardar para se salvar, mas eu guardo a lei, eu observo a lei porque eu já sou salvo por Jesus. Uma laranjeira não produz laranjas para se tornar uma laranjeira. Ela produz laranjas porque é uma laranjeira. Um cristão é obediente não para se tornar cristão. Ele é cristão por causa do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Mas ele produz boas obras para provar que ele é um cristão, não é? Então, como guardar a lei sem ser legalista? Isso dá muita conversa, muita discussão. Você deveria soltar essa pergunta e deixar as pessoas falarem, deixar as pessoas participarem, ok? Então, só voltando então para a gente resumir a lição de hoje. Nós temos 2 blocos aqui. O primeiro bloco é cite exemplos de Jesus guardando a lei. 5 pontos. Quais são eles? Na circuncisão, nas festas, no templo, no pagamento de impostos e na aplicação da lei, diante de uma pessoa que estava em adultério. 5 pontos que podem ser destacados, lendo os versos e discutindo. E o segundo bloco, que é o bloco da discussão, não é? É o debate. Como guardar a lei sem ser legalista. Um abraço para você e a gente se encontra.